Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Primeiramente, desculpa por ter demorado para lançar as aulas, é porque eu estava me organizando as aulas, os trabalhos de vocês, tudo para quando eu for colocar, eu colocar tudo certinho para vocês não ficarem atrapalhados, né? Não ficarem loucos, não ficarem desorganizados. Então, a partir de agora, eu vou deixar nossas aulas todas organizadas para a gente poder dar continuidade no que foi falado. Então, naquela primeira aula que foi falado sobre iluminismo, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma explicação novamente sobre o iluminismo, para a gente poder entender, para a gente poder prosseguir a nossa aula, para vocês poderem entender em real o que é o iluminismo, o que foi o iluminismo. Então, o que? Hoje vamos aprender sobre o iluminismo, né? Aí vocês perguntam, nossa, professor, o que foi o iluminismo? Né? O iluminismo trata-se de filósofos do século XVII, ou seja, foi um movimento filosófico do século XVII. E qual era o principal fundamento deles? Eles acreditavam no quê? Né? Eles acreditavam na razão pela busca do conhecimento. Né? Então, para os filósofos iluministas, para o movimento iluminista, a razão era a principal forma de obter conhecimento. Né? Então, a razão científica, tudo para os iluministas era baseado na razão científica, na ciência. Tudo para eles tinha uma explicação científica. Fora isso, eles questionavam por quê? Porque eles acreditavam na ciência. Tudo para eles tinha que provar, tinha que ter razão, tinha que ser algo racional e não ilusório, né? Eles eram pés no chão. Como um mais um é dois. É a razão, é o fato. Né? Eles acreditavam no fato. Então, quando a gente fala assim, iluminismo, ideia de luz, né? Por isso que em alguns filmes e desenhos a ideia de a ideia a questão da ideia é representada por uma luz, né? Por quê? Porque é ideia, é razão, é pensamento, né? Então fala, putz, tive uma ideia. Aí vem a luzinha na cabeça. Ideia, iluminismo, luz, conhecimento, né? Questionamento, quando a gente fica pensando assim, até achar uma resposta. É o quê? É o seu questionamento sobre determinado assunto. Por isso que o símbolo do iluminismo vem de luz, né? Iluminismo vem de luz. O símbolo é uma lâmpada, é a claridade. Vocês entenderam? Então, que a gente deve lembrar que grande parte dos iluministas vinham da burguesia. Lembra dos burgueses da Idade Moderna que eu expliquei para vocês? Que eles trabalhavam para pagar o luxo dos reis absolutos? Vocês lembram que eu expliquei isso para vocês? Então, o que acontece? Eles vindo da parte da burguesia, tornavam-se como um movimento político. Então, o iluminismo ele também foi um movimento político. Mas por que foi um movimento político? Por quê? Porque eles faziam oposição às monarquias absolutas. Então, eles iam contra o que os absolutistas falavam, né? Aqueles reis absolutos lembram dos reis que falavam que é o jeito que eles acham que é. Eles não tinham razão para governar. Para os iluministas, os reis absolutos não tinham razão para governar, né? Porque tinha aquela questão do teocentrismo, lembra que Deus era o centro de tudo? Deus era o centro de tudo. Então, pros iluministas, eles eram antropocentristas. Lembram daquela questão que eu expliquei para vocês? Que o homem fica no centro? Um homem pode questionar? Um homem também pode pensar com a própria cabeça? Lembra que eu expliquei isso para vocês? Então a gente deve pensar como? A gente deve pensar que os reis absolutos eles tinham a questão do estamento. Se vocês lerem aquele texto que eu passei sobre sociedade francesa pré-revolucionária, lá vai falar do estamento, né? Onde você é aquilo que você nasce sem mudar, pois é a vontade de Deus. Então, para os reis absolutos, eles eram reis por quê? Porque Deus quis que eles fossem reis. E os iluministas não concordam com isso, né? Por quê? Porque o iluminismo, os iluministas, eles falam o quê? Eles falam assim, como você é rei se você não tem nem poder, você não tem nem, você não tem jeito para governar? Mas foi porque Deus quis. Como assim, gente? Não é assim. Para os iluministas não eram assim. Eles questionavam muito isso, por isso que eles entravam de oposição aos reis absolutos, né? Os iluministas, eles eram totalmente contra a forma de pensamento dos reis absolutos.
Então, ó, peraí. Então, vamos ver as influências do iluminismo sobre outros movimentos da história, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira. Aqui, ó, isso daqui é uma imagem. Opa, peraí. Isso daqui é a imagem da Revolução Francesa. Estão vendo? É a imagem da Revolução Francesa. Aqui, ó. Revolução Francesa. Aqui é a independência dos Estados Unidos. E aqui, Bandeira de Minas, Inconfidência Mineira. Então, todos esses movimentos da história tiveram influência do iluminismo, né? Agora vamos falar dos principais filósofos, né? Os principais fundamentadores do iluminismo, né? As pessoas que questionavam, os principais questionadores desse movimento. Então, vamos lá. O primeiro, John Locke. Quem era o John Locke? Ele era o pai do iluminismo, né? Foi ele que fundou o iluminismo. Ele era um filósofo inglês. E para ele, todo homem nasce com direitos inalienáveis. Aí vocês falam, nossa, professor, o que são direitos inalienáveis? Inalienáveis, que nome é esse? Nunca nem ouvi falar. São direitos que não podem ser retirados do ser humano de forma alguma, como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade e o direito à propriedade, porque aqui, ó, coisou aqui a imagem, eu fiz errado, mas aqui embaixo está escrito direito à vida, liberdade e propriedade. O outro era quem? Era o Voltaire. Nossa, gente, peraí que tá difícil aqui, viu? O Voltaire. O que o Voltaire fazia? O Voltaire, ele era muito influenciado pelas ideias do John Locke. Então, ele foi um grande crítico dos dogmas da Igreja Católica. E ele defendia a liberdade de expressão. Aí temos o Montesquieu. Quem foi Montesquieu? Ele acreditava que o poder deveria ser fragmentado em executivo, judiciário e legislativo. O último, né, o legislativo, de extrema importância, pois para ele as leis tinham como papel principal representar uma sociedade. Então aqui embaixo está escrito representar uma sociedade. Para ele, né, as leis eram fundamentais na sociedade de qualquer país, porque são as leis que vão representar a sociedade, né? Vão falar que cada sociedade deve fazer, não deve fazer, tanto que todos os países, cada país tem sua própria lei, porque é a lei que vai definir o que cada sociedade representa para o mundo. E aí temos o Jean-Jacques Rousseau, né? O Rousseau, o grande Rousseau, que fala que o homem nasce livre e a sociedade o corrompe, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ele criticava muito as desigualdades sociais causadas pela propriedade privada. E também ele era um grande defensor da democracia direta. Como assim, professora? Defensor da democracia direta. O que significa isso? Quando o povo eles podiam participar diretamente das decisões políticas, ou seja, o homem podia votar, o homem ele podia escolher o seu representante, como é no Brasil hoje, né? Vivemos uma democracia, temos o poder de voto. Naquela época não era assim porque era uma monarquia, mas o Brasil também já foi uma monarquia. Então, teve uma época aí que o homem brasileiro não podia votar, porque vivíamos numa monarquia. Então, a monarquia vai passando de geração em geração, né? O pai é o rei, aí o filho se torna rei, aí o filho do filho se torna rei. Já na democracia direta, não. O povo tem direito a voto. Entendeu? E aí, gente, muitas coisas foram inventadas durante o iluminismo, como, por exemplo, a enciclopédia, né? A enciclopédia ela foi inventada no período dos iluministas. E a primeira enciclopédia ela foi inaugurada no Museu do Louvre por Napoleão Bonaparte. E outra coisa também que é muito influenciada que foi muito influenciada pelos movimentos iluministas, foram as leis brasileiras. As leis brasileiras elas foram inspiradas nas ideias iluministas, como, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos... esqueci o nome agora, gente. Dos direitos sociais e dos direitos individuais e coletivos, lembrei. O artigo 5º da Constituição fala dos direitos
individuais e coletivos. E quem fala disso? John Locke, que fala que todo ser humano tem direito inalienáveis, né? Direitos que não podem ser retirados dele. Direito à vida. Todo mundo tem direito à vida. Então, muitas leis brasileiras, elas foram inspiradas nas ideias iluministas, né? A enciclopédia foi inventada pelos iluministas. Então, assim, muitas coisas foram inventadas pelo iluminismo. E o iluminismo tem muita força até hoje. Como eu já disse, as leis, né? Os filósofos, os pensamentos, os pensadores, muitas coisas foram criadas ali no período dos iluministas. Então, assim, foi um movimento muito importante. É um, é um movimento muito importante por conta dos filósofos. Foram eles que criticavam a questão dos reis absolutos, né? Que eles falavam não podia estar certo. Imagine se esses caras não tivessem existido. Como é que seria o mundo, né? Como é que seria a Europa? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Eu já vou deixar a nossa próxima aula, tá? Já vou deixar tudo organizadinho pra gente poder assistir. E, né, no final de tudo, a gente faz uma atividade aí bacana, facinho, pra todo mundo sair suave, tudo na paz, beleza? Até a próxima, gente. Até a próxima e até mais ver por aí, na aula, na escola. Que acabe logo essa pandemia pra gente poder nos encontrarmos novamente.